ciência não sabe explicar o que rolava lá. A arqueologia nunca encontrou uma resposta sobre o que rolava lá. Mas tudo leva a crer que o oráculo de Delphi recebia mensagens de seres alienígenas ou até de seres alienígenas existentes em dimensões paralelas. Ninguém sabe se elas eram mulheres mesmo, de carne e osso, ou se elas eram outras coisas. Eu tenho certeza absoluta que dentre os muitos locais misteriosos que nós já falamos aqui no canal, esse que eu vou lhes contar hoje é um dos mais misteriosos e mais macabros de todos. A ciência não sabe explicar o que rolava lá. A arqueologia nunca encontrou uma resposta sobre o que rolava lá. Mas tudo leva a crer que o oráculo de Delphi recebia mensagens de seres alienígenas ou até de seres alienígenas existentes em dimensões paralelas. Em Delphi, na Grécia, existe o famoso Templo de Apolo. Ele fica nas encostas do Monte Parnaso. Esse local foi um famoso centro religioso durante o Império Grego. Na mesma época quando Homero escreveu a Ilíada, no quarto século antes de Cristo. Na mesma época quando Sócrates estabeleceu a filosofia do Oeste e na mesma época que Alexandre o Grande conquistou o Egito. Delphi era o local na Grécia onde as pessoas iam para se comunicarem com os deuses. Ou seja, além de um local extraordinário, um local também super poderoso. Se você pisar nesse templo de Apolo hoje em dia, ainda dá para sentir essa energia que vem do chão. É uma espécie de egrégora inexplicável que se sente. Delphi era um lugar extremamente importante na antiguidade clássica, especialmente para as elites da época. Os governantes e a elite iam para esse local e faziam suas perguntas para uma espécie de um oráculo. E só assim, então, dependendo da resposta que esse oráculo dava, eles tomavam as decisões deles. Ou seja, nenhuma guerra, nenhuma invasão do passado acontecia se não fosse a permissão do oráculo de Delphi. Mas afinal de contas, quem era esse oráculo? Bom, esse oráculo era uma pessoa. Mas, Carol, era uma pessoa normal? Uma pessoa assim igual nós? Sim, era uma pessoa normal. Porém, uma pessoa com dons mediúnicos avançados. Esse oráculo, ele se conectava com sabe-se lá o quê. E as informações eram baixadas para ele como se fosse uma espécie de download. E assim, então, ele instruiu os grandes líderes gregos. Esse oráculo, em especial o oráculo que existia no Templo de Apolo, era conhecido como sendo o oráculo de Delphi. E ele era ninguém mais, ninguém menos que as sacerdotisas de Píthia, que eram as mais altas sacerdotisas da Grécia Antiga. Porém, não sei por qual motivo as características sobre essas sacerdotisas eram meio obscuras. Então, se você procurar em todos os locais comuns do planeta Terra, ou seja, em bibliotecas, em sites de pesquisa, perguntar até o ChatGPT, o ChatGPT mesmo não soube me dar uma definição do que eram essas tais dessas pífias. Ele só diz que eram sacerdotisas, da mesma maneira que todas as outras referências do planeta Terra dizem que eram. Só que não existe sequer uma descrição sobre como essas sacerdotisas eram, ou como elas trabalhavam, ou o que elas de fato faziam dentro do templo para obterem essas respostas. Ninguém sabe se elas eram mulheres mesmo, de carne e osso, ou se elas eram outras coisas. Só o que eu sei é que nesse livro aqui de mitologia grega que eu tenho, falam-se muitas coisas estranhas sobre essas mulheres. Como se a gente não pudesse saber o que elas eram de verdade, sabe? Uma coisa bem esquisita, bem misteriosa. Hoje em dia, o Templo de Apolo está em ruínas, mas eram essas mulheres quem coordenavam e quem recebiam as mensagens lá nesse templo. Elas eram o tal do oráculo de Delphi. E de acordo com textos antigos, aqueles que estavam buscando aconselhamentos dos deuses eram colocados por essas mulheres em um estado meditativo, uma espécie de transe, antes deles entrarem na parte mais sagrada do templo.
E quando eles chegavam lá dentro, eles faziam as suas oferendas e as suas perguntas para o oráculo. Em seguida, o oráculo recebia uma mensagem vinda diretamente do deus Apolo. Sabe o deus Apolo, o deus grego? Essa mulher, esse oráculo, ela sentava bem na parte central do templo, onde existe uma rachadura. E dessa rachadura saía uma espécie de um gás. Esse gás, após ser inalado, levava o oráculo para um novo estado de consciência. Eu arrisco a dizer, inclusive, que eles faziam uso de psicodélicos. Mais especificamente do DMT, do dimetiltriptamina, sabe? Esse alucinógeno, o DMT, ele é conhecido popularmente como molécula espírito. E até os dias de hoje, ele é usado em rituais espirituais. E acredita-se que o DMT tem a capacidade de desencadear um verdadeiro despertar espiritual. Os psicodélicos, eles têm o poder de alterar as percepções da nossa mente. E ele facilita conexões com seja lá o que for que exista em dimensões perenes à nossa. Curiosamente, o oráculo de Delphi também se conectava com algo que não era desse mundo. Eles sabiam exatamente quando algo ia acontecer e como esse algo ia acontecer. E agora, pasme! Você sabia que você não precisa consumir absolutamente nada, nem DMT, nem nada, para chegar nesse mesmo estágio meditativo que as pítias chegavam? Nossa, Carol, como assim? Bom, pois é, dentro da tua glândula pineal, sabe, do terceiro olho, existem cristais de DMT. Esses cristais, eles interagem junto com a melatonina e são liberados durante os sonhos. Então, dentre os anos de 1990 e 1995, os cientistas da Universidade do New Mexico, nos Estados Unidos, fizeram um teste com 60 voluntários. Esses voluntários estavam recebendo doses de DMT em suas veias. Os cientistas ficaram muito surpresos quando perceberam que a maioria dos pesquisados estavam tendo relatos muito similares. Eles relatavam encontros com seres estranhos que pareciam ser seres de outras dimensões. Um desses seres disse a exatamente 50 dos 60 participantes: "Ah, que bom, agora você consegue nos enxergar e conversar conosco." Conosco quem? Quem são eles? Ah, e esses pacientes estavam sendo estudados separadamente, então a maioria deles obtiveram respostas similares, mesmo sem ter se comunicado. Como pode isso? Os resultados dessa pesquisa sugeriram que substâncias alucinógenas podem criar portais mentais. Portais esses que permitem a comunicação com seres de outras realidades. Os historiadores acreditam que era isso que estava acontecendo em Delphi, porque na tradição da mitologia grega, Zeus não apenas escolheu o lugar exato onde as pítias iriam receber a mensagem dos deuses, mas ele colocou ali, naquele templo, um objeto muito misterioso chamado ónfalos. E afinal de contas, o que era esse ónfalos? Bom, ninguém sabe. Só o que se sabe é que era um objeto que permitia a comunicação entre o oráculo e esses deuses. Então, não se sabe se esse objeto exalava algum cheiro, se ele exalava uma fumaça de DMT, se ele vibrava e conectava todo mundo na mesma frequência. Enfim, era um negócio muito doido. E curiosamente, esse objeto misterioso desapareceu em 395 a.C., mas existem réplicas romanas desse tal objeto misterioso. Essa réplica atualmente se encontra no Museu de Delphi. Então, se os romanos fizeram uma réplica, é porque o ónfalos realmente existiu. Os gregos antigos construíram o templo de Apolo ao redor dessa pedra de ónfalos, porque essa pedra era o centro do poder do mundo, pelo menos na mitologia grega, pelo menos era nisso que eles acreditavam. Esse dispositivo, essa tal pedra chamada ónfalos, era uma espécie de veículo de comunicação com os deuses. E afinal de contas, quem eram esses deuses? Quem eram esses seres vindos do céu que se comunicavam com o oráculo? Eram deuses mesmo? Eram anjos? Eram seres dimensionais? Poderiam ser até seres alienígenas? Claro, por que não? Bom, se a gente assumir que talvez os alienígenas possam também habitar dimensões paralelas, os seres alienígenas também entram nessa possibilidade, ou seja, eles também poderiam estar
se comunicando com o oráculo de Delphi. A conversa só fica cada vez mais doida e esse mistério fica cada vez pior, porque as pessoas que visitam o local hoje em dia também recebem mensagens, porque esse gás sai até hoje de lá. Ele sai, obviamente, numa quantidade menor do que no passado. Mas o que é esse gás, afinal de contas, que a ciência não consegue explicar? Por que essa substância nos conecta a realidades paralelas? Se eram os tais dos alienígenas que passavam essas informações, como é que eles sabem das coisas que vão acontecer no futuro? Tipo, como é que eles sabem do futuro? Será que eles sabem do futuro porque eles controlam tudo o que acontece? Talvez. Alguma vez você já assistiu esse vídeo aqui do canal, onde eu conto uma hipótese muito interessante que revela quem são os verdadeiros arquitetos da nossa realidade? Pois é, meus queridos, o buraco é muito mais embaixo. E aconteceu alguma intervenção alienígena na humanidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, dados os assuntos recentes aqui do canal, é bem possível que ainda aconteça mais uma intervenção alienígena em breve. Agora, o que seria verdadeiramente o oráculo de Delphi, hein? Bom, o oráculo de Delphi é certamente um mistério, e se a ciência e a arqueologia não foi capaz de responder essa pergunta, quem dirá eu, não é mesmo? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre esse assunto. Você já tinha ouvido falar do oráculo de Delphi? O que você acha que rolava por lá? Como é que eles obtinham respostas tão precisas sobre coisas que iam acontecer no futuro, apenas inalando uma fumacinha que saía de uma rachadura de um chão? O que realmente tem lá? Será que o Onfalos realmente existiu? Será que era uma tecnologia avançada que foi levada embora do planeta Terra? São muitas perguntas, não é mesmo? Comenta tudo o que você pensa sobre esse assunto aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!